Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Tomé Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Tomé Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na festa do apóstolo São Tomé, a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São João. Ouvimos o 20º capítulo do Evangelho de São João, a aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos e aos apóstolos na presença de Tomé. O Evangelho nos entrega um dos momentos mais belos da misericórdia do Senhor em relação aos seus apóstolos. Mas como assim, Padre Fábio, da misericórdia? Quanta vida o Senhor tiver, por nós Ele entregará. Eis o bom pastor, que não quer nos perder. Eis o bom pastor, eis o guarda de Israel, o Senhor onipotente, que se inclina do alto dos céus em favor de cada um daqueles que ele escolheu como parte de sua herança. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus, mais uma vez, realizando um sacrifício de amor pela salvação, pela fidelidade dos seus apóstolos. Tomé, depois do testemunho dos apóstolos, colocou uma condição para poder crer, para poder ser fiel ao Senhor. A fidelidade e a profissão de fé estão diretamente relacionadas, e nós vamos ver um pouquinho mais disso, assim como a profissão de fé e a declaração do amor ao Deus verdadeiro, através das palavras do Papa Gregório Magno. Mas, voltando ao texto, se nós observarmos com atenção, Tomé coloca uma condição para poder acreditar. Depois de tudo que o Senhor fez por ele, depois de ter chamado como apóstolo, depois de ter caminhado 3 anos juntos, depois do Senhor ter realizado inúmeros prodígios e milagres, depois de ter passado através da morte, os sofrimentos da cruz, depois de terem os sinais da ressurreição já anunciado aos apóstolos, o testemunho das mulheres, ainda assim, Tomé coloca uma condição para crer. E o que é mais espetacular é que o Senhor a acolhe. O Senhor humildemente a acolhe. Mas por que humildemente? Porque Ele é o Deus onipotente. Ele não teria o dever de realizar novamente. Mas por conta da insuficiência de Tomé, o Senhor se dispõe a cumprir uma exigência estabelecida pelo apóstolo em favor dele mesmo. O Deus onipotente, como, entre aspas, um servo,
se submete à exigência estabelecida pelo apóstolo para que eles não estejam separados. O que significa dizer que o Senhor, no seu grande amor, mais uma vez desce ao encontro de Tomé para não perdê-lo. Tomé diz aos seus companheiros, depois de terem dado o testemunho: vimos o Senhor, que se ele não visse as marcas do prego e não pusesse o dedo sobre elas e a mão sobre o seu lado, ele não acreditaria. Então a condição para acreditar era essa. E 8 dias depois, o Senhor aparece para ele, a fim de que ele recolha o testemunho de ter visto e tocado o Senhor, mas, sobretudo, para que ele creia, para que não exista nenhuma barreira entre o seu Senhor e o seu discípulo, entre o Senhor, e o discípulo, de maneira que nada possa separá-los. Se essa é a condição, o Senhor vem ao nosso encontro. Ele que passou através da morte da cruz, humilha-se mais uma vez, passando através dessa exigência de Tomé para não perdê-lo. Vejam, meus irmãos, a intensidade do amor do Senhor, que não quer perder o seu objeto de amor, o seu amado, ou seja, o seu discípulo. Muitas vezes nós somos chamados a realizarmos atos de amor com essa grandeza, com essa amplitude. E fazemos uma certa fadiga para conseguirmos, porque logo olhamos o peso ou a falta de senso das exigências que os nossos irmãos estabelecem pela limitação de suas próprias vidas. O gesto de Jesus vem completar o que falta para que Tomé seja fiel. O gesto de amor de Jesus vem completar o que falta para que a sua declaração de amor e de fidelidade seja verdadeira. Tomé lança sobre as costas de Jesus um peso a mais na hora de permanecer fiel, na hora de viver em comunhão com Ele, e Jesus oferece a Tomé um testemunho a mais para que ele não se perca na infidelidade, para que ele não se perca na incredulidade, para que ele não venha se afastar mais pela falta de amor. Nossa, se entendermos que os nossos gestos em relação aos nossos irmãos é como que nós somos chamados, melhor dizendo, a agir como Jesus em relação a nossos irmãos e nossas irmãs, isso é realmente desconcertante, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Por que desconcertante? Por causa da grande exigência que vai estabelecer sobre nós. E a exigência que digo aqui é aquela de mudar a mentalidade e essa imediatez na nossa resposta quase impulsiva diante de certos desgostos ou certas situações desagradáveis, quando nós vemos ou sofremos a consequência da limitação do nosso irmão, pode ser muito desagradável, né? Então, nesse sentido, mas ao mesmo tempo, nós vemos nesse acontecimento a potência de Deus agindo e transformando onde parecia ser impossível de ser transformado. O Senhor oferece o que é necessário para que Tomé consiga. Ele em nenhum momento perde o foco do amor, em nenhum momento ele deixa de amá-lo. Ele que desceu, como eu disse ainda há pouco, do alto dos céus e passou através do patíbulo da cruz para nos salvar, não está disposto a perder Tomé. E nós
o que estamos dispostos a fazer ou a humilharmos-nos mais uma vez para não perdermos o nosso irmão para o desamor, para não perdermos o nosso irmão para a incredulidade, para não perdermos o nosso irmão no silêncio? O que é preciso, o que podemos ainda oferecer por eles, para que eles não se separem de Cristo e não se separem de nós? Quando pensamos com essa medida, muda bastante. São Tomás de Aquino, São Gregório Magno, escrevendo sobre o Evangelho de hoje, vai dizer essas palavras sobre a experiência de fé de Tomé, que acrescenta para a gente um grande passo na nossa experiência de fé. Essa primeira parte da nossa meditação, falamos a respeito do quanto o gesto de amor iluminado pela experiência de fé e sob a luz do testemunho de São Tomé, pode nos edificar na relação com o nosso irmão, com a nossa irmã, e pode nos edificar na nossa semelhança, no nosso ser como Jesus, na nossa comunhão com Ele, no modo de agir e nas escolhas que fazemos na hora de estarmos unidos uns aos outros. O que nos inspira, obviamente, a suplicar o socorro do Senhor, mas a não desistirmos, porque assim como o gesto de Jesus foi fundamental para arrancar da incredulidade de Tomé e levá-lo a uma comunhão de amor profunda e fiel, também os nossos gestos de amor, sustentados por Cristo em relação aos nossos irmãos, pode ter um igual efeito, porque é Cristo que age através de nós, e assim como ele agiu em favor de Tomé, agirá em favor daquele nosso irmão, daquela nossa irmã que está presente na nossa vida. Agora São Gregório Magno vai falar a respeito da experiência de fé. E ele escreve as seguintes palavras. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Bom, era o único discípulo que estava ausente naquele momento. Ao voltar, ele ouviu o que acontecera, mas negou-se de acreditar. Veio de novo o Senhor, como nos conta o evangelista, e mostrou o seu lado ao discípulo incrédulo, para que ele pudesse apalpar. Mostrou-lhe também as mãos, mostrando-lhe também a cicatriz de suas chagas. Curou a chaga daquela falta de fé. Que pensais, irmãos caríssimos, de tudo isso que acabamos de ler? Pensais ter acontecido por acaso, que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião, que ao voltar ouvisse contar, ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e que ao apalpar acreditasse? Nada disso aconteceu por acaso, é importante dizer, mas por disposição da providência divina, por ele e por nós. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que, ao apalpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé, porque pôde apalpar as chagas do Senhor, o nosso espírito, pondo de lado toda dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e apalpou tornou-se testemunha da verdade da ressurreição. Tomé apalpou e exclamou, como nós também exclamamos, meu Senhor e meu Deus. E a isso Jesus lhe disse, acreditastes porque me viste? Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de já possuir o que ainda não se espera. A convicção acerca de realidades que não se vêem.
Logo está claro que a fé é a prova daquelas realidades que não podem ser vistas. De fato, as coisas que podemos ver não são objeto de fé, e sim de conhecimento direto através dos nossos sentidos. Então, se Tomé viu e apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse: acreditaste porque me viste? É que ele viu uma coisa com os olhos, com os sentidos, com o tato, e acreditou noutra. A divindade não pode ser vista por um mortal. Ele viu a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade, exclamando: meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, é justo dizer, acreditou. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus, a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir, pois Jesus mesmo o diz. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, caríssimos irmãos, pois não vimos o Senhor em sua humanidade, mas o possuímos em nosso espírito. É a nós que ela se refere, esta frase, desde que as obras acompanhem nossa fé. Olha que bonito, porque as obras elas podem ser vistas, então é preciso que os sentidos acompanhem. Muito delicada essa percepção que nos faz São Gregório Magno. Continuando. Com efeito, quem crê verdadeiramente realiza por suas ações a fé que professa. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que diz o apóstolo São Paulo. Fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no na sua prática. E São Tiago acrescenta: a fé sem obras é uma fé morta. Que os nossos gestos testemunhem a presença do Deus vivo ao conhecimento dos sentidos. E dessa forma, o nosso espírito proclame, diante dessas evidências, meu Senhor e meu Deus, Ele está presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de todos os apóstolos de Cristo, desça sobre todos nós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo.